Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, Mário, Departamento de Jornalismo, a gente segue com o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje a gente vai conversar daqui a pouco com o senador da República, o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. Ele vai chegar daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai conversar aqui com o prefeito Josué Mendes, ao lado da pré-candidata a vice-prefeita Carmen Miriam, nessa união histórica que foi anunciada em Agrestina. Cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia a Josué e também a Carmen Miriam e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, André. Bom dia, Vitória também, né? Bom dia também aqui ao Vanícius, a Rubi, a Elaine, nossa técnica, nosso querido vovô. E, realmente, entrevistas especiais hoje um dia bem movimentado na política aqui de de Caruaru e também da região, né? Nada melhor, então, do que a gente conversar com uma das novidades da eleição de Agrestina, né? Ao mesmo tempo que eles são, né, tradicionais na política, também são uma novidade. Exatamente, professor. Enquanto a gente aguarda o senador, vamos conversar com o prefeito Josué Mendes e também com a pré-candidata a vice-prefeita, né, Carmen Miriam. Começando pelas damas, né? A gente já conversou recentemente com o prefeito Josué Mendes. Pré-candidata Carmen Miriam, bom dia, bem-vinda. Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia a toda a equipe que está aqui presente, bom dia ao prefeito e pré-candidato Josué Mendes. Estamos aqui mais uma vez, estou aqui na Rádio Cidade para conversar um pouco com o povo, com a população, principalmente de Agrestina. Prefeito Josué, muito bom dia, muito obrigado por estar conversando com a gente aqui no Momento Cidade Entrevista. Bom dia. Bom dia, André, bom dia, Vitória, bom dia, Marcos Aurélio. É um prazer imenso estar aqui de volta, né? Onde estive aqui já pôs várias vezes. É um programa de grande importância, especialmente neste momento para todos os ouvintes de Agrestina, né? Mando minhas saudações e estar aqui neste momento, né, com a minha pré-candidata a vice, Dona Carmen, que também tem uma grande história em Agrestina. Prefeito, já aconteceu a convenção, está com data marcada, quando será a convenção que vai homologar essa união? Dia 4, né? Dia 4, domingo, o primeiro domingo de agosto, à tarde, estaremos lá, né, homologando a nossa pré-candidatura. Com certeza. Aproveitando, prefeito, quem virá para a convenção, dos nomes estaduais, assim, além de toda a chapa de vereadores, vocês devem estar montando tudo isso, mas de autoridades ou lideranças estaduais ou nacionais, quem já está previamente marcado para ir também nessa convenção? Nosso deputado federal, Guilherme Uchoa, e o nosso candidato deputado estadual, João Paulo Costa. O dia 4 é um dia meio complicado para vir outras autoridades, porque também é a convenção de João Campos em Recife. Todo mundo está lá com os olhos, né, nessa convenção de João, então dificultou um pouco hoje eu estou aqui até aguardando para falar com o senador, né, todos os senadores, falei com todos os senadores e todos querem estar no momento em Recife, então fica difícil, mas estou conversando com o senador, com todos os demais, e isso, na trajetória da campanha, tem a oportunidade de levar outras autoridades. Josué e Miriam, para começar, né, como foi, na verdade, essa união de vocês que eram rivais e agora são aliados para a eleição? Como é que foi que vocês chegaram a essa costura, né, do nome do senhor com a pré-candidata Miriam? É um momento histórico para a Agrestina que já aconteceu em outras épocas. Essa é a terceira aliança. Lá o grupo de Dona Carmen é conhecido como o grupo Boca Preta. E o grupo de Josué é o grupo Pé de Pena. Então essa é a terceira aliança, e a facilidade
disso, porque tivemos muito respeito um pelo outro, né? Toda essa trajetória de campanha nunca fui para a justiça porque denunciei Dona Carmen. E Dona Carmen nunca foi para a justiça por denunciar Josué. Durante todo esse tempo de campanha que disputamos, né, de lados opostos. Então isso já teve esta facilidade. E isso teve a participação de vários amigos, né? De Anderson Master Dive, de vereadores, do vereador Dario, de vereador da minha base, que sempre dizia isso, de amigos, porque até via como vinha caminhando, né, isso com hoje o meu adversário, né, e isso eu dizia, Josué, o caminho é fazer uma aliança com Dona Carmen, vocês têm história na cidade, vocês têm carinho pelo povo. Então isso, quando aconteceu, não tivemos essa dificuldade, né, sabia que no primeiro momento houve um choque, ambos os lados, mas hoje os dois lados estão abraçando a causa. Agora, queria ouvir a fala da pré-candidata vice-prefeita Carmen Miriam. Como foi essa união? Foi bem recebida ou no primeiro momento teve alguns olhares assim diferentes pelo fato de já terem sido adversários? Olha, essa união ela foi muito bem pensada porque ela tem um propósito muito bom, que é por Agrestina. E no primeiro momento, claro, houve o choque, o impacto, né, que são dois partidos que sempre disputaram eleições diversas, né? Fomos adversários políticos, mas com todo respeito. Nosso palanque, o meu e o do pré-candidato Josué Mendes, sempre foi um palanque de respeito de ambas as partes. E isso fez com que eu aceitasse essa união. Foi importante para mim isso aí, voltar a participar de novo da política de Agrestina, porque, como eu digo assim, é como se fosse uma missão minha. Eu gosto de participar da política, eu gosto de estar perto das pessoas. E Josué Mendes, depois de muitas conversas, eu digo sempre nas nossas reuniões, né, prefeito, que nós somos muito parecidos em relação ao povo, ao público de Agrestina principalmente, aquela missão que nós temos de trabalhar pelo povo e cuidar da população de Agrestina. Hoje eu acho que pode haver alguma resistência, mas um número muito pequeno, muito pequeno. O pessoal entendeu, está entendendo. Nós estamos fazendo várias visitas às pessoas e os dois grupos, com certeza, se deram as mãos. Isso é muito importante para mim e para o prefeito Josué. Olha, o Catatal, né, nos manda mensagem, né? Grande o Catatal, ele diz: bom dia, professor, bom dia a Vitória e a André. Transmita meu abraço a Josué e Carmen, as maiores lideranças políticas de Agrestina. Nosso amigo Catatal manda esse abraço para vocês. Deixa eu perguntar, aproveitar e perguntar sobre qual a estratégia, né, em relação ao adversário. O Tiago Nunes, ele ainda tem algumas dificuldades em relação a questões judiciais, inclusive, né, para confirmar essa candidatura dele. Por isso mesmo eu queria perguntar, tem alguma estratégia, se, por exemplo, ele não for candidato, a estratégia muda ou vocês vão permanecer na mesma toada, é o mesmo jeito de fazer política, independente de ser Tiago ou não candidato do outro grupo, prefeito? Permanecemos do mesmo jeito. Tem uma coisa boa de Dona Carmen, né, e de Josué, porque nós gostamos do povo. No momento, estar administrando e numa pré-campanha não é fácil. Hoje ela está andando até mais do que eu, né? E eu admiro ela como chegamos na casa, os almoços, os cafés com Josué. Nós tivemos um café com mais de 200 pessoas, né? Haja café para dar esse povo todo. E isso que isso teve a participação de todos da comunidade. Então isso é gratificante em saber que encontrei uma pessoa que gosta do povo, que dá atenção ao povo, que é uma ex-prefeita, que já sabe como conduzir. Isso vai me ajudar muito na administração. E não vou ter uma administração conturbada como foi esses últimos 3 anos administrando. O senhor falou dos seus deputados federais, tem também estaduais. Vai ter algum problema com relação a deputados? A gente está em 24, mas a gente sabe que logo que passar essa eleição, o senhor, a pré-candidata também, vai pedir votos para deputados estaduais, federais. Quais são os deputados da ex-prefeita, pré-candidata Carmen Miriam, e se vai ter algum problema em 26 com relação a isso, ou todos vão somar em caso de reeleição? Vamos sentar
e vamos ver o que é melhor para a Agrestina. Eu já estive conversando isso com Dona Carmen, e ela já vem demonstrando que é melhor estar todos com um só pensamento, né? De estarmos todos juntos, isso após as eleições, vamos conversar, até porque já estou vendo a facilidade, como ela disse, né? O jeito dela parecido com o meu, de estar na casa, de lidar com o povo, e graças a Deus, para mim foi uma surpresa, né? Em tão pouco tempo, ter uma pessoa que eu posso confiar, uma pessoa que eu vejo que pode me representar onde for preciso, né? Então isso é gratificante, e uma pessoa que tem o carinho que tem pelo povo de Agrestina, como disse a você. A casa que meu adversário for, ou é eleitor boca preta, ou é eleitor pé de pena, né? Isso é só aqueles que estão discordando, e nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, imagina eu e Dona Carmen, né? Então essa facilidade que estando tendo no momento, como você falou, o impacto no primeiro dia, segundo, terceiro, mas graças a Deus tivemos tempos, está superado, né? Isso teve aqueles que, teve um que quando eu liguei, ele deu brabo, né? E a gente foi para um almoço, quando eu olhei, ele estava pegando de mão dada com Dona Carmen e eu rindo de longe, né? Isso né, que todos entenderam que é o melhor para a nossa cidade. Então, ex-prefeito, quais eram os seus deputados que a senhora apoiou nos últimos pleitos, e a senhora já conversou com eles, eles entenderam também essa união? Claro que as conversas para 26 ainda vão acontecer, né? Olha, é bem interessante essa sua pergunta, né? Eu estive conversando com o prefeito Josué, pré-candidato a prefeito, e numa das nossas conversas eu disse: Josué, seu deputado estadual, o federal, o senador, o governador e o presidente serão os meus. Isso aí é um compromisso de uma união, não só numa pré-campanha, mas numa união para o futuro. Eu acho que a união tem que ser feita com uma base muito sólida. E a união mais sólida que eu encontro é essa da união dos dois lados, do prefeito e minha, no apoio a esses deputados, senadores, governador e presidente. É dessa forma que eu sei fazer política, com união, com lealdade. E vou continuar fazendo dessa maneira. Chapa fechada, né? Olha, o Elias Serafim, né, ouvinte nosso, manda mensagem para a Dona Carmen. Ele diz assim: bom dia para a bancada. Olha só, após as várias derrotas nas zonas do grupo da Dona Carmen, se aproximar e se juntar com o grupo de Josué, foi uma saída para não morrer politicamente? Essa é a pergunta do Elias Serafim, Dona Carmen. Olha, assim, depois de vários resultados que não foram positivos, que eu não considero como derrotas, não foram positivos, mas eu me empenhei em todas as minhas campanhas e o pessoal de Agrestina me conhece. Não, o meu propósito maior é a Agrestina. Não é uma união para voltar para a política, não. É por Agrestina, é para fazer o que eu gosto, o que eu sei fazer também, que eu aprendi há muito tempo. Fazer política está no meu sangue, como a gente diz. E eu tenho isso como uma missão. Eu acho que o futuro a Deus pertence, entendeu? E a gente tem que construir esse momento e fazer desse momento o mais importante para o município de Agrestina. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa rápida para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Momento Cidade Entrevista de hoje. A gente está conversando com o prefeito Josué Mendes, e pré-candidato à reeleição, e a pré-candidata a vice-prefeita, a ex-prefeita Carmen Miriam. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o senador da República, Humberto Costa. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você.
No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem pro Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 medalhas, ventisqueiro, Santa Helena, espaguete petit bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Deixa a rotina para trás e venha correr com a gente. Está chegando a primeira corrida Unimed Caruaru, em comemoração aos nossos 35 anos de história. A largada é no dia 1º de setembro, às 6h30 da manhã, na estação ferroviária de Caruaru. Dê o primeiro passo. Faça sua inscrição pelo site unimedcaruaru.com.br e bote o sedentarismo para correr. Realização Unimed Caruaru. Na cidade, 11h32. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Muito bem, estamos de volta com o Momento Cidade Entrevista, aqui no Manhã Cidade, aqui na Rádio Cidade 99.7, conversando com o prefeito de Agrestina, Josué Mendes, candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, com a ex-prefeita Carmen Miriam e pré-candidata a vice-prefeita. Tem a participação dos ouvintes, também dos internautas pelo WhatsApp e daqui a pouco o senador da República, Humberto Costa. Qual a expectativa para a convenção? Já foi divulgado o local e a expectativa da população, do eleitorado, dos dois grupos. Agora, pé de pena e boca preta. Boca preta, isso. Como é que fica essa junção? É pé de pena ou boca preta? Ou os dois? Aí fica boca pé. Boca pé. Os dois grupos continuarão com as suas identidades, né? Isso aí não resta dúvida, né? E o que eu estou sentindo no momento é uma ansiedade dos dois grupos estarem juntos. Houve uma bagunçadrilha, um momento de uma quadrilha que a gente sentiu isso, né? Já o pessoal dos dois grupos participando. Tivemos aqui as festividades juninas com os dois grupos participando. Eu acho que o pessoal está esperando que chegue realmente essa hora, né? Para botar a cara na rua, né? Até hoje temos não podemos, a gente só pode mesmo ir para a rua depois do dia 16, estamos numa pré-campanha, né? Mas isso, a gente estou vendo que isso vai ser o próximo evento que teremos depois que tiver autorizado, né? A lei eleitoral. Ainda aproveitando com relação à convenção, o senhor disse que dia 4 de agosto tem dificuldade de trazer autoridades por conta da convenção maior no estado, né, de João Campos. Não pensou em fazer antes, não, para tentar trazer essas autoridades estaduais, já que, antes seria mais fácil? Olha, poderíamos até ter feito antes, mas é o último domingo, né? O último domingo. Essa data é muito disputada, né? Aqui em Caruaru teremos os 3 pré-candidatos também no dia 4 de agosto. Pronto. Aí veja, então é muito disputada esta data e muitas cidades já fizeram. Não deixa de esse momento de sempre eles terem compromisso, né? Mas que tem toda a trajetória, 45 dias para a campanha, não é só importante que eles estejam em Agrestina. Isso o senador Humberto Costa, que vai estar aqui daqui a pouco, eu já sinto ele presente no município com as ações que ele tem feito pelo município. Estamos aguardando aí chegar uma reta escavadeira, né? Tem ajudado com várias emendas parlamentares para a saúde. Durante todos esses 3 anos de governo, ele está presente na administração de Agrestina, nos ajudando. E isso também, Tereza Leitão, né?
onde já tive o contato, ele disse, Josué, eu não posso ir, mas vou mandar um vídeo, né, para a sua campanha. Então, isso é gratificante em saber que temos, o próprio João Campos também tem contato com você, com ele, só mandar um vídeo, Josué, e se a gente encaixar, ainda posso aparecer durante a sua campanha. E o senador... Fernando Eire, meu amigo Fernando Eire, também, todos os senadores, né? Recebi, ultimamente, um trator, também emenda parlamentares, pela senadora, e o deputado Fernando Eire também tem nos ajudado. A última emenda que ele colocou para o município foi uma emenda de R$800 mil, onde vamos comprar um caminhão traçado, né? Isso ajudar junto para conserto nas estradas. Quer dizer que o senhor tem emenda dos 3 senadores? Dos 3 senadores. Fernando, Tereza e Humberto. Os 3 senadores. E ainda tem o deputado federal Guilherme Shoa, né? Ainda tem o deputado federal Guilherme Shoa Júnior, né? Com Júnior Shoa, que Júnior Shoa tem uma história. Eu voto a primeira eleição do deputado Guilherme Shoa, o pai de Júnior, eu votei, até hoje, continuo votando em Júnior Shoa, que começou a andar na minha residência com 18 anos de idade. São 34 anos de aproximação, né, e de lealdade. Olha, prefeito, o Henrique César, ele mandou um abraço, ele diz aqui, bom dia, gostaria de mandar um abraço aos maiores líderes da história política de Agrestina e que Agrestina está em boas mãos. Esse é o Henrique César. E eu pergunto o seguinte, né, para os dois. Aqui a gente tem a presença do Caio Damasceno, que é vereador, e aí aproveitar e perguntar sobre a questão dos vereadores dos 2 grupos. Qual a expectativa de vocês para a eleição de vereadores, né? Dos 2 da chapa, no final da conta de vocês? Vocês conseguem a maioria? Qual a expectativa para... Porque não é só eleição para prefeito, tem eleição de vereador, isso, que é importante também. Qual é a expectativa de eleição, dona Carmen, e também o prefeito Josué? Começamos com dona Carmen. Josué, eu queria pegar um gancho na pergunta do professor Marco. Vocês tinham anteriormente 7 vereadores. Esse número permanece? Vocês tendem a aumentar? Como é que vai se organizar? Nós tínhamos 8. Né? Dos 11 temos 8, hoje temos 7, né? 7 vereadores, a oposição tem 4, né? Mas acredito que fazemos 9 vereadores, até porque a gente está vendo com a condução das chapas, temos 3 chapas, a oposição tem 2 e um só com um pré-candidato, né? Já com desfalque, a situação dele é muito difícil, né? Então não tenho dúvida que teremos a maioria, e isso deixa os nossos pré-candidatos animados, que sabe que tem a oportunidade de fazer uma grande maioria, com certeza. Olha, quem está chegando aqui pelo YouTube, a Valéria Nascimento, né? Ela manda um abraço aqui e diz que a dupla Josué e Carmen foi a que mais trabalhou e que trabalha pela cidade de Agrestina. A Michele Letícia também, a Fabiana Severina, tá? Até a Fabiana brinca que ela faz mãe e painho, tamo junto e misturado. É um apelido novo agora. Mãe e painho. A Inácia Silva diz que essa dupla merece respeito e aplausos. Também a Fátima Lira, que manda saudações aos candidatos, aos pré-candidatos Josué Mendes e Carmen Miriam, né? Pessoal aqui, né, animado com a presença de vocês, inclusive o Hermógenes diz que é vitória na certa. Eu queria perguntar com relação a plano de governo, se o plano de governo do prefeito atual e pré-candidato à reeleição Josué vai ser continuar alguma coisa que não deu tempo de fazer. Eu queria saber, começando pela ex-prefeita Carmen, se quando a senhora foi prefeita, deixou alguma coisa, alguma obra, algum projeto que tinha vontade de acrescentar no plano de governo. A senhora, no seu governo, deixou alguma obra ou então algum projeto que queria continuar? Olha, é verdade. No meu programa de governo, dessa última campanha, dessa última eleição, eu vou conversar aqui com o prefeito Josué Mendes, vou levar esse programa de governo e nós vamos conversar e debater a necessidade de algumas coisas que estavam no meu programa de governo, ele colocar também que vai ser o nosso programa de governo. Agora, o interessante é que vai ter uma Agenda 40, que vai juntar uma parcela da população, jovens, adultos, mulheres, homens, para poder dar informações e sugestões para se colocar no plano de governo. Eu acho que a participação da população nos bairros, loteamentos e zonas rurais, isso consolidam um plano de governo
muito concreto assim, que vai dar uma visibilidade o que realmente o povo do município de Agrestina está esperando que seja feita. Do prefeito eu já ouvi que no próximo programa de governo vai ter calçamento em todas as ruas da cidade. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque a valorização das ruas, a valorização dos imóveis das pessoas, isso é muito importante. No meu programa de governo, prefeito, que eu coloquei da outra vez, foi a Via Parque, ali nas margens da BR, começando do trevo de Altinho ao trevo de Cupira. Isso seria muito interessante, porque daria uma visibilidade muito boa para o município de Agrestina. E nós vamos concluindo isso aí, conversando para poder fazer um plano de governo compacto, mas que realmente ele possa ser executado. Dona Carmen, até aproveitar, André, a Dona Carmen, a senhora vencendo, e vocês vencendo a eleição, eventualmente, a senhora pretende ser uma vice participativa também, daquelas que chega, conversa com... como é que seria a Dona Carmen, não mais como prefeita, que já foi, mas como vice de Josué? Como é que será desde o dia 1 de janeiro, se vocês vencerem a eleição? Eu acredito e tenho uma confiança grande no prefeito Josué, que a minha participação nessa pré-campanha e na futura campanha não será diferente no meu papel de vice-prefeita do município de Agrestina. Eu quero participar e estar lá junto do prefeito, e na hora que ele precisar, que eu represente ele em qualquer situação, eu estarei pronta, prefeito. É isso que eu quero fazer, e eu não estou entrando na política novamente, e até como uma pré-candidata a vice-prefeita para ficar só figurativo. Não, eu quero ter uma participação efetiva. E é isso que o povo de Agrestina espera também da minha parte. Prefeito Josué, ainda sobre a questão do plano de governo, ficou algo que o senhor vai acrescentar no plano dessa eleição? A última, uma das coisas que eu concluí agora, que tem sido muito importante, aquele Caruaru, acho que tinha a primeira clínica, né, veterinária, está lá em total andamento, aqui com a parceria com, esqueci, parece que é uma que tem um castramóvel. A gente está fazendo um grande trabalho nessa área de cuidar dos animais em Agrestina, e dizer a você que Dona Carmen ela já está participando na pré-campanha, as demandas, onde ela anda, onde ela vê, ela manda para mim, e isso tem nos ajudado. Ninguém faz nada sozinho. Este governo, qual eu estou participando, foi um governo que não foi fácil. Nós praticamente estamos 2 anos mesmo, né, indo ao povo, trabalhando, porque passamos 2 anos de pandemia. Não foi fácil para todos os gestores que assumiram o governo neste mandato, né? E dizer a você que tem hoje a convicção e a tranquilidade que Dona Carmen vai ser muito participativa, porque ela tem o meu jeito. Então isso a gente está vendo que essa parceria é com o pensamento no crescimento de Agrestina. Hoje, na área de esporte, a Agrestina hoje tem 4 quadras, né? 2 foi construída por mim. Uma ela deixou em andamento, 8 anos, não deu tempo concluir. Eu concluí, né, que é a quadra José Maurício. A outra, que tem perto do antigo Matadouro, foi construído por ela. Até o ex-prefeito, por ser jovem, não tem uma quadra de futebol construída. A pequena Barra de Jardim, Santa Teresa, estou ainda que não deu tempo de inaugurar em Cruz de Água Branca. Então a gente vê isso, a valorização do esporte, né, de tirar. A primeira escola de tempo integral foi agora em nosso governo, né? Então a gente tem o que mostrar, onde você passar em Agrestina, Centro Cultural, CCI, né? Então Praça Alzira Ribeiro, Praça Pedro de Alcântara. Então e eu encontrei uma cidade só com obra inacabada, como não deu tempo de construir uma quadra que ela não deu tempo de concluir, 8 anos, uma quadra que ela deixou. E eu fiz, né, 3 UBS, enfim, um porto que fazia já 6 anos que você passava em Agrestina, né, eu não aguentava aqueles ferros para cima. Quando termina aquele porto, concluí, tá, um porto que é um cartão postal hoje da nossa cidade. E o Parque Linear, né, que Dona Carmen sonhou, colocou no plano do governo dela, que eu dei início, né, isso consegui com o ex-governador, né, uma emenda, fiz um projeto que é 6 milhões de reais, apenas foi 1 milhão que foi liberado, né, no governo estadual passado, né, de Paulo Câmara, né, e isto é um sonho a realizar. E o que Dona Carmen falou das ruas a ser pavimentadas, eu comecei este ano, mas não foi possível por ser um ano eleitoral, o empréstimo do Finisa, onde eu estava fazendo um empréstimo de 30 milhões de reais para que a gente pudesse, né, esse é
o pior tempo para administrador. O pior tempo que estamos no momento para os prefeitos. E bom também, que não podemos não agradecer a Deus por tanta chuva. Não chuva que desse enchente e viesse trazer transtorno. Mas as estradas, né, da zona rural com muita chuva, muita água, não tem como fazer, a máquina não entra, não tem onde tirar o material, os esgotos que estoura, mas isso passa já e chega aí, né? Tem primavera Verão. e verão, a gente temos que aceitar, né, as ordens da natureza e não podemos ser contra ela, né? Mas com certeza nós temos várias ruas pavimentadas, assalto, escolas reformadas e estamos sentando já hoje a primeira reunião para discutir o que foi feito no meu plano de governo passado, o que não foi possível ser feito, o que vamos acrescentar e vamos aqui com um só pensamento firme em o desenvolvimento da nossa cidade. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso Momento Cidade Entrevista, conversando com o prefeito de Agrestina, Josué Mendes, pré-candidato à reeleição, com a ex-prefeita Carmen Miriam, pré-candidata a vice-prefeita. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. Na Casa do Fogueteiro e Utilidades, todo dia tem novidades e preços baixos para você. Fogos de artifícios, utensílios domésticos, produtos para limpeza, rede de proteção, mop giratório, cortinas para boxe e muito mais. Casa do Fogueteiro, bem no centro de Caruaru. Nosso WhatsApp é 981 78 7512. Não é só dividir a vida, é compartilhar o sonho. Não é só fechar negócio, é abrir caminhos. E não é só dinheiro, é ter com quem contar. Assim nasceu a Sicredi Centro Pernambucana, a primeira instituição financeira cooperativa do Agreste Sertão de Pernambuco, feita de pessoas para cada pessoa. Aqui você conta com a gente e com um futuro ainda maior pela frente. Sicredi Centro Pernambucana, juntos crescendo e desenvolvendo a região. Na cidade, 11h49. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade em Entrevista. A gente está conversando com o prefeito de Agrestina, Josué Mendes, e pré-candidato à reeleição, com a ex-prefeita Carmen Miriam, pré-candidata a vice-prefeita. Já está aqui na Rádio Cidade o senador da República, Humberto Costa, já está aqui no estúdio. A gente vai se despedir, né, do prefeito Josué Mendes e também da pré-candidata Carmen Miriam, né, professor? Exatamente. Inclusive, só uma última mensagem. O Altair Alves, do loteamento Parque da Cidade, diz: conheço bem Josué Mendes e também Carmen Miriam. Me criei lá em Agrestina, entregava leite na casa de Josué quando ele morava na rua Marciano Lopes. E dona Carmen Miriam, a minha mãe Cecília, é comadre dela. Parabéns por essa união. Só uma mensagem afetiva aqui do Altair Alves, né, para vocês.
A gente vai terminar, né, agradecendo muito a presença de vocês e desse bate-papo, né, porque é importante a gente entender o que está ocorrendo na política de todas as cidades da nossa região aqui, que são 80 cidades cobertas pela Rádio Cidade. Prefeito Josué, muito obrigado mais uma vez aqui no Momento Cidade Entrevista. Muito obrigado a você, André. Já contamos aqui com a presença do nosso senador, que falava há pouco tempo que o senhor não poderia estar no dia 4 na nossa convenção, mas o senhor está presente esses 3 anos nas emendas parlamentares e no desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado a todos vocês, a participação muito importante. Quero agradecer a todos os internautas que estavam aí nos parabenizando por esta grande aliança, não é, de dona Carmen Josué nessa pré-candidatura. Muito obrigado. Para mim foi um prazer imenso estar aqui de volta com vocês. Ex-prefeita, pré-candidata a vice-prefeita Carmen Miriam, muito obrigado pela presença aqui no Momento Cidade Entrevista. Eu que quero agradecer a minha participação hoje aqui, fui pega de surpresa, estava aqui conversando com o prefeito Josué, aguardando a chegada do senador Humberto Costa e dizer ao povo de Agrestina que a união que mais vai dar certo no município é a união Carmen Josué. Eu acredito nisso e eu tenho fé em Deus. E que Deus abençoe a todos. Muito bem, agradecer mais uma vez ao prefeito Josué e à pré-candidata Carmen Miriam. A gente vai conversar agora com o senador da República, o pernambucano, ex-ministro da Saúde, Humberto Costa. Está cumprindo a agenda hoje aqui em Caruaru, a capital do forró. A gente vai conversar com ele sobre o Senado Federal, sobre política também, eleições 2024. Ele que é o coordenador do grupo eleitoral, né, do PT, né? Do PT Nacional, né, isso, André? Humberto Costa que vem aqui fazer a agenda, como você colocou, vem fazer uma agenda em Caruaru, e é importante a gente entender, né, como que está também o PT, né, como o maior exatamente, partido, em Pernambuco, né, o maior partido político da esquerda brasileira, segundo maior do Brasil hoje. Então é importante a gente entender também como é que andam os caminhos nacionais, regionais e locais do PT. Senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Cidade, Momento Cidade Entrevista no Manhã Cidade. Seja bem-vindo. A gente sabe da agenda de um senador da República. A gente vai conversar até às 12h30, até 12h30, falar sobre Senado, sobre eleições 2024. Bom dia. Bem, bom dia a todos que ouvem a Rádio Cidade. Eu quero me desculpar aqui pelo atraso, saudar Marco Aurélio, André Santiago, Vitória Oliveira e ficar aqui à disposição de vocês para nós fazermos um bom debate. Senador, para começar, hoje o senhor está aqui em Caruaru para participar da agenda do ministro da Educação, Camilo Santana, né, em Normandia. Essa sua principal agenda aqui em Caruaru hoje? Sim. Na verdade, o governo está lançando um programa muito importante. Uma recente pesquisa que foi feita pelo Ministério da Educação mostra que os assentamentos de reforma agrária, aquelas regiões de quilombolas e aldeias indígenas são os espaços no país com os índices mais altos de analfabetismo. E o governo está direcionando agora um programa específico para essas comunidades. No caso dos assentamentos de reforma agrária, esse programa está sendo lançado hoje aqui em Normandia, junto ao MST. Ele vai constar tanto de uma proposta de política de alfabetização, mas também da possibilidade de mais anos de formação para as pessoas por meio da ampliação do chamado EJA, não é? Então, é um evento assim, muito importante, direcionado para uma população muito excluída. Normandia e a comunidade do MST tem algum motivo específico, especial para a escolha de Normandia para o lançamento? Normandia é um exemplo nacional, né? Uma das primeiras ocupações realizadas pelo MST aqui na região Nordeste, uma das que deu certo, não é? E, portanto, é um exemplo muito, muito importante. E, portanto, esse lançamento acontece por isso. Inclusive, senador, aproveitando sua presença,
acabou de aprovar também no Senado, no Congresso, né, a questão do novo ensino médio, né? Ultimamente teve toda essa discussão. E entre os acordos entre o Ministério da Educação e o relator, que era Mendonça Filho, acabou que fizeram algumas mudanças no antigo ensino médio, mas, por exemplo, deixaram o espanhol de fora. O espanhol não é mais obrigatório. A seu ver, por exemplo, esse novo modelo de ensino médio contempla realmente aquilo que vocês no PT pensam para a educação, ou foi o que deu para fazer conforme a base do governo? Veja, o que foi feito no Senado, apesar de não ser o que nós sempre pensamos, mas foi muito mais avançado do que o que tinha sido feito na Câmara, né? Nós imaginávamos, inclusive, que aquele relatório que saiu do Senado seria aprovado na íntegra. Infelizmente, lá na Câmara dos Deputados, né, o presidente, juntamente com o relator, encabeçaram um movimento para fazer algumas mudanças que eu acho que não trouxeram contribuição importante. Uma delas é essa, de retirar a obrigatoriedade do ensino de espanhol. O Brasil é um país que se relaciona cada vez mais intensamente com os países de língua latina, especialmente aqui na América do Sul e especialmente no Mercosul, que é uma região onde o Brasil tem uma das ações de comércio mais intensas. Então, dar aos jovens a possibilidade de aprender o espanhol é uma coisa muito importante. Outras mudanças também que foram aprovadas, eu acredito que foram aprovadas para pior. Mas o próprio ministro da Educação legitimou o texto que foi votado lá na Câmara, não é? O pior era ter ficado exatamente igual como era antes dessa mudança. E o mais importante é que a proposta original que saiu do Senado no primeiro momento, não é? Ela foi objeto de uma ampla pesquisa junto à comunidade de trabalhadores, de familiares, enfim, de gestores da área da educação. Ô, senador, em relação à reforma tributária, né, precisam correr agora com esse projeto no segundo semestre para aprovar com urgência ou com alguma certa urgência? Sim, com certeza. Se chegou na Câmara a um texto que é bastante razoável, né? Existem algumas imperfeições, é verdade. Por exemplo, eu acredito que nesse tema do chamado imposto do pecado, que são aqueles produtos para os quais haverá uma sobretaxação pelo fato de que eles causam mal à saúde ou são muito supérfluos e tal, eu acredito que o Senado deve mexer no percentual de cobrança de impostos do IPI para as armas de fogo. Não faz sentido fazer o que a Câmara fez, que diminuiu os impostos sobre armas de fogo. Eu acredito que o Senado deve mexer nisso também. E talvez uma ou outra medida que exija um aperfeiçoamento, mas eu tenho certeza que nós vamos votar ainda no mês de agosto essa proposta. Senador, tem um detalhe sobre reforma tributária que não é sobre a reforma em si, mas sobre os efeitos dela. A gente tem visto, por exemplo, uma série de memes que circulam nas redes sociais brincando, né, com a imagem do Haddad, né, taxando o Haddad de taxado. Basicamente é isso que está sendo feito. Inclusive a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, né, ela se chateou, reclamou desse tipo de ação, mas no final das contas, esse é um problema de comunicação do governo, do partido, ou a reforma tributária, ela é aquilo que está sendo colocado agora, ela está aumentando impostos. Como é que o senhor vê essas duas questões? A comunicação do governo e, ao mesmo tempo, o que vai realmente ocorrer na reforma tributária? Não, veja, nós continuamos mal na comunicação. Está melhorando, né? Nós sentimos já alguma melhora, especialmente na questão dos meios de comunicação, nas falas do presidente, embora aqui ali ele faz algum comentário muito polêmico, enfim, mas acho que está melhorando. A publicidade que está sendo feita nos rádios e na televisão também, eu creio que está melhorando. O que continua péssimo é o nosso desempenho nas redes sociais, né?
E nas redes sociais predomina a fake news, a militância da extrema-direita sempre baseada na mentira. Esses memes em relação a Fernando Haddad, eu vejo de 2 pontos de vista, né? Um ponto de vista é tentar se contrapor ao grande sucesso que a reforma tributária teve e vai ter, especialmente para as camadas mais humildes, mais pobres. A devolução, esse termo horroroso que se chama cashback. Cashback de algumas a devolução do que você pagou de imposto, principalmente para quem é mais pobre, é uma receita, é uma renda indireta muito importante. As pessoas vão sentir no bolso. Você tem uma cesta básica que sai daquele modelo antigo de arroz, feijão, farinha, enfim, e você começa a incorporar a carne, ainda que seja universal o benefício, não somente do ponto de vista da saúde, da população, mas do conforto, do bem-estar, é muito importante. Então, a reforma tributária vai ter reflexos assim muito positivos para a população. Isso, obviamente, incomoda essa extrema-direita, que vai ter que conviver com isso. Então, eles estão se antecipando, pegando um tema que é esse da Shein, não é? Da produção de vestuários e tal, mas que também tem um outro lado, né? Tem um lado, por exemplo, aqui na região do Agreste Setentrional, do Agreste Central, do Agreste como um todo, nós temos uma grande produção de confecções que tem dificuldade de competir com aquelas roupas que são feitas na China. Então, tem um lado positivo, um lado negativo. Agora, o outro lado desse ataque ao Haddad é que a política econômica, de um modo geral, está dando muito certo. O país está controlando a inflação, o país está crescendo em percentuais que são muito além do que era esperado, o emprego está crescendo, nós temos aí, enfim, uma atividade econômica muito intensa em vários segmentos, e o ministro Haddad é o grande responsável por essa política, é a pessoa que dialoga com a sociedade, que tem uma boa relação com o Congresso Nacional e, sem dúvida, continua a ser o nome mais forte para uma disputa presidencial, caso o presidente Lula decida descansar, que eu acho que ele não vai decidir. Mas se decidir, o nome de Haddad é o mais forte. Então, por essa razão também que eles estão atacando dessa maneira. Senador, ainda falando sobre fazenda, sobre recursos, os ministérios da Fazenda e Planejamento oficializaram o bloqueio de 15 bilhões de reais do orçamento federal. Né? O decreto com detalhamento de quais pastas terão os recursos limitados será publicado apenas dia 30 de julho. Cerca de 11,2 bilhões em gastos com a Previdência Social, especificamente BPC, e outros foram bloqueados a fim de que a meta no arcabouço fiscal e 3,8 bilhões contingenciados. Isso atrapalha de alguma forma o planejamento do governo? Isso é mesmo necessário, esse bloqueio de 15 bilhões no orçamento? Sim, é uma coisa necessária e está previsto na lei. Nós aprovamos o arcabouço fiscal, que prevê que a partir de um certo patamar você não pode gastar se não tiver uma correspondência em termos de receitas. O governo fez muito para ampliar as receitas e não foi criando o imposto, foi fazendo quem não paga indo pagar. Não é? Você soma isso, mais de 60 bilhões de reais de emendas. O Congresso Nacional hoje é sócio do orçamento da União. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Além do mais, o Congresso Nacional, juntamente com os empresários, vive desonerando impostos de empresas. Quer dizer, nós, de um lado, aumentamos a arrecadação, fazendo com que uma parcela da população que não paga imposto pague, mas, por outro lado, o Congresso Nacional vai tirando os encargos, por exemplo, previdenciários sobre uma série de empresas, sem dar uma compensação por outro lado. Além do mais, como eu disse, nós temos aí mais de 60 bilhões de reais em emendas que
são retiradas do orçamento da União. Obviamente que isso é a justificativa que nós estamos dando, mas a lei diz que se a receita não for suficiente para cobrir esses gastos, tem que cortar. Inclusive, e nós vamos cortar. Inclusive, o prefeito Josué agradeceu as emendas que o senhor destinou lá para a Agrequina. Com certeza. Olha, Com mas certeza. então o déficit público que a gente tem no Brasil hoje não é um problema, então, porque o governo é um governo gastador, porque essa é uma das narrativas que a gente encontra. No final das contas, o senhor está dizendo que parte desse déficit é formado pelo próprio Congresso Nacional, é isso? Sim, com certeza. Porque o Congresso muitas vezes elimina receitas que o governo poderia ter com as propostas que o governo apresenta e o Congresso rejeita, e por outro lado, uma parcela significativa do orçamento da União vai para emendas parlamentares. Não que não pudesse existir emendas parlamentares, mas da forma como está hoje, desorganiza o governo, desorganiza o trabalho dos ministérios. O Ministério da Saúde hoje praticamente funciona para pagar a emenda parlamentar. E nem sempre a emenda parlamentar é feita dentro de um critério de planejamento. Eu cansei de ver cidade do interior que tem 2 quadras cobertas. Uma foi um deputado que deu, a outra foi um outro deputado que deu, quando talvez fosse necessário um outro tipo de equipamento para aquela cidade, ou que uma daquelas quadras pudesse ter sido construída num outro município onde é necessário. Nós temos que fazer, não vai ser possível nesse congresso agora, mas no próximo, se Deus quiser, nós vamos sair dessa correlação de forças que nós temos, aí vamos ter que discutir como fazer algo que seja justo para o trabalho dos parlamentares, mas ao mesmo tempo que não desorganize o governo federal. Senador, a gente já iniciou o período de convenções partidárias, vai até o dia 5 de agosto. Como é que está o grupo de trabalho eleitoral do Partido dos Trabalhadores? Eu queria que o senhor falasse em geral os principais do país, mas principalmente aqui Pernambuco e Nordeste. Quais são os focos do PT com relação a prefeituras, enfim? Bem, em termos nacionais, nós estamos com a previsão de disputar 14 prefeituras de capitais. Podemos talvez cair para 13. Nessas 13 ou 14, nós temos 4 ou 5 que acho que temos condições de vitória nessas eleições. Nas cidades com mais de 100 mil eleitores, que são 215, o PT está disputando em mais de 120 prefeituras, mas tanto em capitais quanto nessas outras, quando não é a candidatura do PT, tem uma candidatura identificada com o governo. Aqui em Pernambuco, nós estávamos com a previsão de lançar 37 candidatos a prefeito pelo PT. Acredito que isso deve ficar numa faixa aí de uns 33, 32, o que já é um número bastante expressivo, né? Não temos uma previsão de quantas poderemos fazer, mas hoje nós temos 7 e eu acredito que vamos fazer mais prefeituras do que a gente tem hoje aqui no nosso estado. Ô, senador, ontem a gente teve, né, a indicação do vice de João Campos, que foi o Vitor Marcos, do PCdoB, e muito se especulou porque o PT vinha pleiteando, né, a vaga de vice do prefeito João Campos. Vocês se sentiram contemplados de alguma forma com essa indicação ou não? Ou frustrados? Veja, na verdade, o PT é uma força política importante na cidade do Recife, né? Desde que voltaram as eleições diretas para as capitais, nós sempre disputamos e sempre disputamos com bons resultados. Ganhamos 3 eleições, governamos a cidade por 3 vezes, fomos para o segundo turno em mais 2 outras. Então o PT é forte na cidade do Recife. E nós achávamos que, em respeito a essa força, em respeito à própria relação de lealdade PT com PSB e vice-versa, nós achávamos que o PT deveria ter um protagonismo de estar presente nessa chapa. Achávamos, inclusive, que era uma contribuição a uma vitória do prefeito João Campos. Agora, trabalhamos, o próprio presidente também trabalhou, buscou convencer o prefeito, mas Josué sabe que a última palavra de como vai ser a composição de uma chapa é do próprio candidato, né? O senador tentou, o presidente da República tentou e
Ele não abriu mão. Foi uma articulação de Lula com Gleisi Hoffmann, né, para chegar no nome de Vitor Marques. Eles aceitaram, assim, o nome dele? Nós trabalhamos com essa máxima. Quem escolhe o candidato, em última instância, é o prefeito. Foi a escolha dele. Senador, então, pensar aqui com a gente a estratégia e o caminho do PT nos últimos tempos. Nesse caso, não ficou evidente que, de algum modo, falta ao PT lideranças novas para buscar novos espaços políticos? Porque a última grande liderança anunciada pelo PT foi Marília Reis. Até 2020 ela disputou, perdeu, saiu do partido e disputou fora dele a eleição estadual. Mas de lá para cá, não há essa dificuldade no partido, não, de criação de novas lideranças que possam, né, fazer. O próprio João Campos é uma nova liderança. Até o João Paulo também do PT, né, que também tem feito críticas ao PT, e não sei se ele pode ser considerado mais como uma nova liderança, né? Eu até acho que não. Queria saber isso. O senhor não vê? Há uma crise de nova liderança no partido? Sim. E o que fazer, por exemplo? Por essa razão que nós temos trabalhado para criar espaços para novas lideranças. Veja, agora mesmo em Olinda, nós estamos lançando a candidatura do vereador Vinícius Castelo. É uma liderança jovem, tem menos de 30 anos de idade. Nós queríamos lançar aqui em Caruaru a candidatura da nossa companheira Rosa Amorim. Diante de um acordo nacional, estamos apoiando a candidatura de Zé Queiroz. E em outros lugares também. Temos agora uma chapa de vereadores em Recife muito bem formada. Trouxemos alguns prefeitos para o nosso partido que são jovens. Então, é verdade, nós precisamos promover um processo de renovação do nosso partido aqui em Pernambuco e estamos caminhando para tentar fazer a construção. O problema é que, às vezes, existem outros componentes que nós não dominamos. Esse componente nacional é um deles. Isso. Né? Esses acordos nacionais, né, por exemplo, eles atrapalham, de certa forma, essas novas lideranças surgirem? Muitas vezes atrapalham, mas, na verdade, um partido que tem o tamanho do PT, que tem uma dimensão nacional e que governa o país, não pode nunca deixar de levar em consideração essa realidade. E aí, às vezes, aqui e ali, um partido deixa de firmar um projeto próprio. Né? Senador, o senhor está aqui para cumprir essa agenda, né, com o ministro Camilo, enfim, aproveitando essa agenda, o senhor citou que o PT retirou a pré-candidatura de Rosa, até mesmo de Léo, para apoiar e ficar na base do ex-prefeito pré-candidato Zé Queiroz. O senhor vai ter alguma reunião com o prefeito Zé Queiroz? O PT ainda cogita, de alguma forma, tentar uma vaga de vice na chapa de Queiroz? Veja, eu devo almoçar com Zé Queiroz e Douglas Sintra, que são não somente dois políticos aqui que eu prezo muito, mas são amigos também. Vamos conversar, obviamente, sobre a eleição aqui. E o PT aqui em Caruaru está centrado, está focado no caminho de eleger vereadores, né? Então, os quadros nossos mais fortes estão nessa chapa para nós tentarmos voltar a ter uma bancada de vereadores aqui em Caruaru. Bem, aproveitando essa questão sobre o PT, o senhor falou que vai buscar ampliar o número de prefeituras, não deu um número. Mas há lugares prioritários, e aí eu pergunto, por exemplo, é o caso de Serra Talhada com Márcia Conrado, ou há outras cidades prioritárias também no mapa eleitoral do PT para 2024? Não, Serra Talhada, sem dúvida, é uma cidade que está na nossa lista de prioridades, não só porque o PT comanda a prefeitura lá, mas porque é um município relevante, importante em toda aquela região. Mas nós temos as outras prefeituras que nós administramos e todas elas terão candidatos do PT, Tacaimbó, o próprio município de Granito, Águas Belas, nós queremos fazer os sucessores, mas também outras cidades que nós temos prefeitos ou candidatos fortes para disputar a eleição. É o caso de Jaboatão, é o caso de Olinda, é o caso de Petrolina, nós temos aqui perto Sairé, e temos uma série de outras cidades
Tupanatinga, uma série de outras cidades que o partido está concorrendo com chances de vitória. E a situação de Paulista, onde o Ives Ribeiro renunciou, né, à sua candidatura à reeleição, e aí o partido ficou numa situação politicamente bem difícil. O que vai ocorrer em Paulista e como o partido vai tratar essa situação? Bem, realmente foi um baque para todos nós do PT, porque era uma eleição difícil, mas com muitas chances de vitória. O Ives Ribeiro, um prefeito muito experiente, que tem muitos serviços prestados por onde ele passou. Então, a saída dele, que nós compreendemos as razões, mas para nós do PT foi um grande prejuízo. E agora nós estamos discutindo, analisando pesquisas de opinião, vendo se que caminho nós vamos tomar. Eu espero que até a próxima sexta-feira saia uma decisão sobre essa questão. Senador Humberto, o delegado Eric Lessa abriu essa série de datas de convenções, retirando a pré-candidatura dele a prefeito para provavelmente disputar a Câmara Municipal de Vereadores, mas ainda existe, né, até a convenção do pré-candidato Zé Queiroz, a possibilidade ainda de ele ser lançado a pré-candidato a vice, ou candidato após a convenção. Mas nessa mesma cadeira aí, a sua correligionária, senadora Tereza Leitão, disse que o Partido dos Trabalhadores, que apoia a chapa de Zé, a campanha de Zé, não aceitaria o nome de Lessa por ser bolsonarista na chapa de Zé Queiroz, que é lulista, de esquerda, enfim. O senhor comunga do pensamento da senadora, sua correligionária, Tereza Leitão, de não aceitar Lessa numa provável vice de Zé? Não, veja bem, na verdade não se trata de fazer veto, não aceitar ou aceitar. Eu acho que é uma questão de lógica, de coerência. Nós do PT queríamos lançar uma candidatura do partido aqui em Caruaru. O próprio prefeito Zé Queiroz, o ex-deputado Volney Queiroz, estiveram com o presidente Lula. Eu participei de uma reunião com o presidente nacional do PDT, que nos colocou a questão de que queriam o apoio do PT. E queriam o apoio do PT, obviamente, para ter Lula no seu palanque, para ter o apoio, não do governo, mas desse movimento nacional que sustenta o governo do presidente Lula. Me parece uma grande contradição. Se isso viesse a acontecer, seria uma grande contradição. Ou bem, esse campo é o campo político que pensa de um jeito parecido, semelhante, enfim, e que vai tocar um projeto aqui em Caruaru dentro que já foi tocado anteriormente, ou bem não é. Tá certo? Fica uma contradição muito grande, o prefeito com uma posição e o vice-prefeito com outra. Além do mais, eu acho que aqui em Caruaru tem muitos bons nomes para ocuparem essa Mas isso não aconteceu a nível nacional? Lula de esquerda e Alckmin de direita? Mas Alckmin não é bolsonarista, né? É diferente. Então, o ponto é o seguinte, é uma diretriz do partido, inclusive em Pernambuco, evitar alianças com pessoas bolsonaristas, digamos assim, identificadas com bolsonarismo? Porque, de toda forma, especialmente nas cidades maiores, como é o caso de Caruaru e outras mais, essa disputa política de viés nacional, ela está presente, ela é mais forte, não é? Então, nós temos que firmar um campo político para 2026, inclusive, não é? Então, não quer dizer que nós não tenhamos feito alianças com PP ou PL ou republicanos, sim, existem, mas não com pessoas que nesses partidos tenham a vinculação direta com o bolsonarismo. O senhor citou o ex-senador Douglas Sintra. O senhor acha que ele seria um bom nome para a vice? Já está no grupo de Zé desde sempre. Seria um bom nome para vice? Eu Douglas? Acho que é um bom nome, mas também tem outros. Eu tenho uma ótima relação com o Douglas. Nós trabalhamos lá no Senado Federal, de vez em quando a gente se conversa pelo telefone, enfim, acho que é um bom nome. Eu acho que aqui em Caruaru tem muitas pessoas que têm uma história aqui no município, que tem força política
E Douglas eu acho que é um desses nomes, né? Por outro lado, tem muitos candidatos que estão se lançando a prefeito, que poderiam, numa coligação também, estar ocupando uma vice. Mas, bom, eu não estou conseguindo O senhor cita Toninho acompanhar. Rodrigues, Armandinho. Rafia também, que foi especulado. Tem vários nomes aqui que poderiam estar nesse perfil sem serem diretamente bolsonaristas. Né? Olha, é porque o Rafia é bolsonarista, né? Olha, uma parte do partido, um grupo dentro do PT local, né, injustamente soltou uma nota indicando que o nome preferível dele seria justamente o do Douglas Sintra. E aí é um grupo do partido, tá? Um grupo importante dentro da malha do PT, das tendências do PT. Esse assunto eles já lançaram ali. Isso já chegou a vocês no partido, no sentido mais formal? Se chegou aqui para o partido municipal, né? A não ser que haja alguma divergência localmente em relação a isso, e esse assunto vá para a direção estadual ou para a direção nacional, o próprio diretório municipal tem autonomia para resolver. Senador, está aqui o pré-candidato, ex-vereador também, né, Gilberto de Dora, que estava no governo, né, no governo municipal. Inclusive, o senhor enviou através dele algumas emendas, né, algum maquinário, né, para o município. As suas emendas enviadas estão sendo bem aproveitadas pelo prefeito Rodrigo Pinheiro? E como é que o senhor avalia a gestão dele, que ficou aí no cargo de prefeito após a saída de Raquel para o governo do estado? Olha, eu tenho uma excelente relação com o prefeito Rodrigo, não somente do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista institucional. Nós temos uma parceria. Eu trabalho sempre na mesma linha que o presidente Lula trabalha. Nós não podemos ficar olhando para o município e enxergando somente se o prefeito é de tal ou qual partido. Né? O que eu pude apresentar aqui, até o presente momento, foi muito bem utilizado. Eu apresentei, por exemplo, uma emenda que aí não é nem para a prefeitura, foi para o governo do estado, de 5 milhões para o Hospital da Mulher, que deve estar sendo concluído até o final desse ano. Já tive a oportunidade também de apresentar via Codevasf uma emenda de R$1 milhão que está em execução, não sei se prevê maquinário ou não. Também apresentamos para a infraestrutura urbana uma emenda de 2 milhões que está em execução. E esse ano apresentamos uma emenda dessa chamada transferência especial de R$1 milhão. Né? E eu acredito que, lógico, eu estou torcendo para o Zé Queiroz, vou participar da campanha de Queiroz, mas se o prefeito Rodrigo ganhar a eleição, terá a mesma parceria que nós tivemos até agora, assim como Queiroz terá também. Olha, o senhor falou em parceria e aí me veio a questão do governo do estado. Ao mesmo tempo que o presidente Lula parece ter uma relação administrativa muito, muito boa com Raquel Lira, ao menos isso, essa relação, pelo menos administrativa, política, a gente ainda quer saber, mas o PT local, estadual falando, ele tem resolução de oposição, né, que o coloca na oposição à governadora, embora haja aparentemente dissidências. O próprio deputado estadual João Paulo tem se fechado muito, se aproximado muito, sim, a meu ver, e de muita gente na Assembleia da Raquel Lira. Afinal de contas, qual é a relação do PT com Raquel? É oposição? É situação? Pode chamar para politicamente compor o governo em 2026, compor aliança? Qual é a relação PT-Raquel Lira, senador Humberto Costa? Bem, a nossa posição formal, a nossa posição de partido é de oposição. Nós somos oposição ao governo. Agora, quando nós tomamos a decisão também de sermos oposição, nós deixamos inteiramente aberta a possibilidade de a bancada estadual, que está ali no dia a dia, não é, analisar cada proposição que o governo manda e poder se posicionar ou contra ou a favor do governo de acordo com o nosso julgamento, né? Mas, ao mesmo tempo, temos com ela uma relação muito respeitosa, uma relação administrativa intensa. Eu próprio, agora, recentemente, tive a oportunidade de fazer um trabalho em conjunto com a governadora para nós resolvermos aquele problema que se arrasta há décadas dos prédios caixão, e ela teve uma postura
profundamente correta, leal, respeitosa. Todas as coisas que aconteceram até agora aqui em Pernambuco com relação aos prédios caixão, ela tem me convidado, ela tem feito referência ao papel que eu desempenhei nesse quadro. Por outro lado, ela também tem se aproximado do governo Lula, não é? Então, o tempo é que vai dizer para onde essa relação vai caminhar. Eu diria que os prefeitos do PT, eu diria que os parlamentares estaduais do PT têm uma relação de muita simpatia com Raquel e com o seu governo. Inclusive, vocês veem uma possível aproximação no futuro da governadora Raquel Lira, o PT? Não sei, a política é uma coisa muito dinâmica. Hoje nós temos essa posição. Eu não vejo, assim, no curto prazo, a necessidade de ter uma posição diferente, mas vamos ver, né? O que é que vai acontecer. Aproveitando, lembrar aqui que em 2006, na sua própria candidatura ao governo do Estado, na época o senhor tinha o Eduardo Campos e o Lula, na época candidato à reeleição dele, ele, né, trouxe os dois palanques, né, para Pernambuco, isolando lá, na época, Mendonça Filho como direita. Há uma possibilidade disso ocorrer novamente, Lula ter dois palanques em Pernambuco, o PT trabalha com essa estratégia, e eu pergunto ao senhor, porque o senhor é do grupo nacional do partido da eleição, né? Então não é só na sua observação local, não. Em termos nacionais, o PT tem essa possibilidade de estratégia, dois palanques em Pernambuco, deixando João e Raquel Lira, se for João Campos, né? Porque os dois se aproximam, né, do governo eles Lula. brigam localmente, mas os dois apoiarem o Lula. Isso é uma possibilidade para o PT? Veja, nós estamos ainda há 2 anos e meio da eleição, né? No meio desses 2 anos e meio tem uma eleição municipal. A eleição municipal, ela vai ser muito importante para o desenho do cenário que nós vamos ter aqui em Pernambuco em 2026. Então, qualquer afirmação desse tipo, que o presidente vai ficar com A com B, ou se vai ficar com A e B, eu acho que são afirmações assim muito prematuras para serem feitas. A leitura seria mais ou menos assim: se o grupo de oposição, o grupo de João Campos, ficar com a maioria das prefeituras e o grupo da governadora ficar com a minoria, o PT ou o presidente vai apoiar João, ou se ficar, digamos, meio a meio, as duas candidaturas? Não, porque nós não vamos medir a relação política pelo número de prefeituras que cada partido vem a ter, não é? O que vai definir isso é a relação política, é a identidade das propostas, não é? Hoje nós temos uma relação nacional com o PSB, sem prejuízo de que temos uma relação importante aqui também com o governo da governadora Raquel Lira. Agora, senador, o senhor disse que tem uma relação muito amistosa, institucional com a governadora. O senhor avalia que nesses primeiros anos de mandato, né, ela tem tido dificuldade, inclusive em algumas agendas públicas, né, quando ela participa na presença do presidente ou até mesmo do prefeito João Campos, ela é vaiada, enfim, alguns grupos aí, categorias fazendo possibilidade de greve. Ela tem engatinhado ainda, está com dificuldade nesse começo de mandato? Olha, eu acho que o governo melhorou em várias coisas, né? Eu tenho visto essa parte habitacional que eu estou testemunhando com esse processo que nós estamos vivendo lá, dos prédios caixão. Eu tenho viajado menos do que eu gostaria, mas mais do que o normal. E eu tenho visto que as estradas em Pernambuco têm melhorado, ela tem realmente melhorado, né? Agora, eu não tenho condição de fazer um julgamento da condução política que ela vem dando ao governo, né? Às vezes a gente vê, brigou com não sei quem, demitiu não sei quem, mas a gente não está sabendo na filigrana o que é que de fato aconteceu, né? Eu acho que ela deverá, com os recursos que tem, com o tempo que ainda lhe resta, eu creio que ela deve chegar na eleição de 2026 forte, não é? Mas é um palpite, né? Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. O senhor tem feito agendas com a governadora Raquel Lira? Essa relação política administrativa é fácil entre o senhor e ela?
Bom, as agendas, ela dialoga com o senhor? As agendas que eu tenho feito com ela são todas institucionais, né? E essas agendas, sim, têm fluído bem. Como eu disse, ela tem sido bastante leal quando se trata de reconhecer o trabalho que eu estou fazendo. Eu, da mesma forma, faço com relação a ela. Agora, por outro lado, eu também tenho uma ótima relação com o prefeito de Recife, né? Nós, somente para o Hospital da Criança, já colocamos lá, eu já coloquei nas minhas emendas mais de 14 milhões de reais. Coloquei recursos para a cultura, coloquei recursos para várias áreas e vou continuar colocando. E tenho também uma boa relação política e institucional com o prefeito de Recife. O senhor vem para a convenção de Zé Queiroz, que é no mesmo dia da de João Campos, não é isso? Sim, virei. O senhor virá, mesmo tendo a do Recife? Estarei aqui. O presidente Lula, nessa campanha, vem a Pernambuco para talvez na campanha de João? Ou, até Zé Queiroz? Enfim. Eu acredito que ele venha. Nós vamos ainda discutir a agenda do presidente para as eleições municipais, né? No caso de Pernambuco, certamente Caruaru, Recife, Olinda, Serra Talhada, Petrolina, são cidades que nós vamos tentar colocar na agenda dele, mas por enquanto ainda não há uma proposta formulada. Perfeito. Ok, agradecer a participação aqui do senador da República, Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, falando sobre a agenda que cumpre logo mais 4 horas da tarde, né, lá em Normandia. Sim. Lançamento de projeto importante com o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, e participação de outros políticos, né, senador? Sim. Muito obrigado. Estarei lá, eu que agradeço a todos os ouvintes da Rádio Cidade, agradeço ao Marco Aurélio, André, a Verônica, enfim, e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, mais uma vez, desculpe aí pelo meu atraso. Vitória Oliveira. Agradecer a Humberto Costa pela entrevista, a André e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio. Olha, prazer, né? É interessante a gente poder, né, entender. Hoje foi bom, né? Super bom, um programa e meio, né? A gente teve aqui o prefeito Josué e Carmen Miriam. A dona Carmen também, pré-candidata a vice, e agora Humberto Costa. É uma cidade de entrevista especial, importante para a gente entender o panorama da política em todo lugar, inclusive na região. Falou de Agreste, Pernambuco e Brasil. E Brasil, né? E Caruaru. Então, isso. Realmente, é exatamente esse um dos propósitos do programa. Registrar a presença aqui de Divanilson. É pré-candidato? Muito bem. Divanilson Galindo. Divanilson Galindo, o João Leal está aqui, o Caio Damasceno e o Gilberto de Dora estão aqui com a gente no estúdio também. Professor, e na sequência? Na sequência, para relaxar, e em seguida o Toca Todas com nossa querida Elaine Santos, dando um show aqui na 3 da tarde. O Top Mix Cidade com a incrível Cacá. Muito bem, continue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Vem aí músicas para relaxar.